O festival esse ano vai acontecer de 7 a 20 de junho. Esse ano vamos estar em 88 cidades brasileiras. O total são 21 filmes. Seleção, como sempre, realizada em parceria com as distribuidoras de cinema do Brasil, porque são empresas muito importantes para a existência da diversidade cultural. E fazemos uma seleção para refletir o mais possível a diversidade da produção francesa. Todo ano realmente o nosso lema principal é dizer estamos com uma produção que, enfim, traz de tudo, animação, dramas, comédias, documentário. Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire soi-même. Puisque vous êtes comme moi, faites quelque chose de votre différence. Vamos participar de duas comemorações bem importantes. São 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial, com um filme que se chama Au revoir là-haut, que foi um filme que ganhou muito César agora. Aqui no Brasil se chama Nos Vemos no Paraíso. Outro aniversário são 50 anos do 1968 e a gente escolheu um filme que também comemora 50 anos, porque foi filmado em 68, é o Zé do Costa Gavras. E conseguimos trazer sempre um elenco significativo de diretores e atores. Entre eles, esse ano vamos ter o Jérémy Régnier, que é um ator belga, na verdade, mas que trabalha muito no cinema francês. Então convido todos os espectadores brasileiros que fizeram que o ano passado o festival chegou a ser o primeiro festival de cinema francês no mundo, com 180 mil espectadores. Então, obrigado Brasil, obrigado ao público brasileiro. Então, convido todo mundo a participar desse maravilhoso festival esse ano mais uma vez. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine Neville. Arrêtez, Neville! Vous avez fait vos 12 pas. Ah, oui, j'avais compté 11.